Bom, pessoal, então nós estamos aqui com dois membros do Open Mind que estão em Xangai, na China, né? E nós vamos falar exatamente sobre o lockdown. Como que esses brasileiros, esses colegas, esses Open Minders estão vendo o que está acontecendo em Xangai. Nós estamos aqui com Everton dos Santos, ele que é diretor da TES e também da Brashan, né? Que é a Câmara Brasil-China de Comércio. E ele está aqui acompanhado do Carsten Summer. O Carsten que é Value Chain Solution na Ásia para a Vale. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado aí por terem aceito o nosso convite. Como eu falei aqui anteriormente, a dinâmica aqui vai ser... Nós vamos começar com... vou deixar a cavalheiro aí para os dois, quem quiser começar falando. E cada um vai falar aí por aproximadamente 15 minutos e, na sequência, a gente abre para interação aí do público, fazendo perguntas e também de forma aleatória. Quem quiser responder, ou Carsten ou Everton, fiquem à vontade aí com a interação do nosso público. Então, eu passo a palavra aí para os nossos Open Minders, Carsten e Everton. Muito obrigado a vocês. Obrigado, Lúcio. Obrigado pelas suas palavras. Bom dia a todo mundo. Um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu compartilhar a minha tela. Vocês estão vendo a minha tela agora? Sim, estamos vendo. Perfeito. Então, eu vou falar sobre o lockdown na China, os impactos na economia e na sociedade. Eu sou o Carsten, eu trabalho na empresa na Vale, eu sou gerente geral aqui. Um pequeno disclaimer, o que eu vou mostrar aqui são as minhas opiniões pessoais, tá? São experiências pessoais. Eu cuido da parte de planejamento e supply chain, inovação e digitalização aqui na Ásia. Eu trabalhei muito, principalmente fora do Brasil, Europa, Oriente Médio, Sudeste Asiático e na China. E agora faz 5 anos e meio que a minha família e a gente está em Xangai. Xangai é uma mega cidade com 25 a 26 milhões de pessoas. É uma cidade classe A. Na China existem cidades classe A, B, C e D, e não sei até onde vai, mas isso significa que Xangai recebe muitos recursos. É uma cidade muito limpa, muito segura, muito bonita, é muito conveniente, tem opções de cultura, de lazer, de comida. O metrô, meu filho, por exemplo, estava usando o metrô sozinho já com 11 anos. Se quiser fazer uma compra, você compra no celular, paga no celular, recebe na sua casa no dia mesmo ou no dia seguinte. É muito prático mesmo, é muito bom mesmo. E com a vida aqui, obviamente, veio o trabalho, viajei muito na China, principalmente na costa da China, e aprofundei o meu conhecimento sobre as pessoas e a cultura. O povo, ele é realmente muito legal, eles são muito divertidos, são muito cordiais, e quero ressaltar aqui alguns aspectos-chave da cultura. O chinês, ele é muito orgulhoso das tradições. Eles se orgulham de ter 5 mil anos de história, de ter grandes filósofos, a medicina tradicional chinesa. Então, esse orgulho é muito importante. Também o individualismo e o coletivismo. No Ocidente, a gente valoriza muito a liberdade individual, a liberdade de cada pessoa. Aqui na China, não. O que é mais importante é a família, é a comunidade, é o coletivo. É muito mais importante que o indivíduo. Outro fator importante da China é a hierarquia. A China sempre, ou quase sempre, teve um imperador, sendo um chinês, ou Genghis Khan, ou Mao. E esse imperador, ele tem o dever de ser bom e justo e olhar o bem-estar do povo. Então, o povo fala, então tá bom, você manda, mas se cuida bem de mim. Em contrapartida, eu facilito a sua vida, eu obedeço. E outra coisa fundamental é o save the face. Eu não sei se existe em português isso, mas é o conceito de todo mundo sai ganhando de uma reunião, de uma negociação, e de principalmente não expor ninguém em público, não deixar passar ninguém vergonha. Esses pontos que eu mencionei aqui são muito importantes porque eles guiam como que a China está reagindo no Covid. E é um jeito fundamentalmente diferente de ver as coisas e de reagir, como eu vou explicar mais um pouco. A China, além desses lados bonitos, também tem muitas restrições. Quem chegou aqui
antes de mim, 10, 15 anos antes, falou que já tinha se fechado muito. A internet e a mídia social já estava bem restrita ao ponto de ficar difícil falar com a família. Filmes censurados, sites de notícias sendo proibidas, tinha que usar VPN ficando proibido também. Embora para estrangeiro tenha um pouco mais de flexibilidade. Muitas câmeras, muita polícia, muita segurança, sem coisa de se esperar num governo autocrata. Nada de muito dramático. Mas aí chegou o Covid. Há 2 anos e meio atrás chegou o Covid e mudou muita coisa. O Covid foi um catalisador para acelerar, turbinar as políticas, a implementação das políticas desejadas, entre outras políticas de controle, restrição de movimentação de lockdown, como fechar uma cidade inteira e evitar que as pessoas possam sair de casa, por exemplo. Em Wuhan, 2 anos e meio atrás, foi feito isso e muitas pessoas ficaram de fora de casa, famílias separadas, pessoas na rua no inverno rigoroso, mas, de novo, o que importa é o coletivo mais do que o drama individual. Ponto muito importante aqui, o controle digital também. A China é proibido espalhar rumores e fake news. Quem fizer pode ter problemas com o governo. Existe um tal de Social Credit Score, que é uma pontuação para pessoas e para empresas que, se você faz tudo bem feito, paga os impostos na hora, lê as notícias e usa o aplicativo do Partido Comunista, a sua pontuação vai aumentando. Se fizer coisa errada, a sua pontuação cai ao ponto de você não conseguir mais empréstimo no banco ou seus filhos não poderem ir mais para a escola boa ou para a faculdade boa. O Covid Nós também sendo gravado por eles, não? Oi? Nós estamos sendo gravados por eles, não. Agora não. Agora... Com esse controle todo. É possível. Eu estou usando a internet aqui. Claro. E é possível, com certeza, eles têm acesso. As empresas têm que... Existem VPNs chineses, mas eles têm uma porta de entrada pelo governo. Então, o governo, se ele quiser, ele pode sim interceptar o que a gente está falando, o que a gente está fazendo. O WhatsApp, por exemplo, o equivalente do WhatsApp na China, o WeChat, ele é monitorado pelo governo. Não existe privacidade nenhuma. O governo monitora e censura de maneira forte. Foi também uma outra coisa que foi muito para frente, é pagamento digital e moedas digitais, porque falaram que a moeda em si pode passar o Covid. E essa foto que está aqui embaixo, esse verde, amarelo, vermelho, é o Health Code. Cada um tem um Health Code no seu celular. E a ideia é quem tem o Covid. É vermelho, quem talvez tenha o Covid. Amarelo, quem está recuperando. E quem é verde é uma pessoa que está livre para circular. Você hoje não entra em lugar nenhum sem mostrar o código verde. Não entra em shopping, não entra em escritório, não entra no metrô. Então, quem não tem o código verde perde toda e qualquer mobilidade. A China, com isso, conseguiu realmente controlar o Covid. Essas medidas de controle foram muito bem sucedidas. Enquanto o mundo desceu no caos, a China voltou a uma certa normalidade. E isso levou a um sentimento de orgulho nacional muito grande. A confiança no partido aumentou demais e o partido fala que isso foi a prova que o modelo chinês é superior ao modelo ocidental e ao modelo democrático. Vamos dar um pulo para o momento atual. Isso aqui são fotos que eu tirei recentemente nas ruas aqui de Xangai. O que vocês estão vendo nas notícias aí no Brasil e internacionalmente é verdade. Tudo que está colocando aí, ou quase tudo, é verdade. Obviamente, as notícias não mostram a realidade inteira, mas sempre pega alguns pontos. Mas em Xangai tem 26 milhões de pessoas trancadas em casa. Na China, 2/3 das cidades estão com restrição. 300 a 400 milhões de pessoas dos 1,4 bi estão em algum tipo de lockdown. Tem testes rigorosos todo dia, várias vezes por semana. Quem se negar, o código dele vai virar vermelho. Quem tem Covid ou é suspeito de ter Covid tem deportação forçada para centros de quarentena. São coisas realmente difíceis para a gente entender, compreender e aceitar, mas, de novo, os chineses obedecem às autoridades, o que conta é a sociedade e não é o indivíduo. Em fevereiro, quando começou,
na escola do meu filho, tinha um aluno que teve contato com alguém testado positivo. Isso eles chamam de close contact of close contact. Por causa disso, a escola inteira, com mais de 1.000 alunos e todo o staff, foi testado numa segunda-feira, numa quarta-feira, depois de novo num sábado, ia testar 5 vezes, mas aí já entrou as cidades seletivamente em lockdown e eles fecharam a escola. Então, a capacidade de rastreamento e a capacidade de mobilização que essa turma aqui tem é muito impressionante. Durante o mês de março foram entrando lockdowns seletivos e final de março a cidade de Xangai inteira foi fechada. 10 dias sem poder sair de casa, sem receber comida, sem receber bebida, tinha que sobreviver com o que tinha em casa. O governo entrega algumas coisas, eu recebi uns 7, 8 pacotes do governo, alguns das empresas também. Dá para sobreviver e quase todo dia teste. Depois disso, foi liberado um pouco, a cidade foi dividida em 3 categorias. Uma categoria de quem não pode sair do apartamento, quando tem caso positivo por perto. 7 dias sem casa no condomínio, pode sair passear dentro do condomínio. 14 dias sem caso, pode sair para a rua e ficar nas redondezas do condomínio. Então, é aí que eu tirei essas fotos que vocês estão vendo. Mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, mesmo sem casos positivos, eles estão trancados em casa faz 7 semanas. Sempre tem rumores de abertura, tem esperança de abertura, mas o presidente acabou de reforçar a meta de 0 Covid, então, na verdade, o que está acontecendo agora é que as regras estão ficando mais apertadas ainda que o início, uma coisa que eles chamam de período silencioso, com grandes restrições. O que pesa para as pessoas, vocês podem ver aqui em cima à esquerda, são todas fotos que eu mesmo tirei ou que eu vi acontecer. Aqui em cima são pessoas do condomínio da frente, tinham um caso positivo e mandaram a polícia e o staff médico para retirar essas pessoas e levar para o centro de quarentena. E as pessoas idosas falaram que não tinha condição. Então, foi um evento assim dramático de algumas horas. Aqui, supermercado com prateleiras vazias. E condomínios, que é mais difícil de controlar, eles colocam barreiras de metal, como vocês estão vendo aqui em verde ou azul, ou eles colocam também barreiras de madeira de 2, 3 metros de altura para garantir que ninguém possa nem pensar em sair. O que pesa na turma é realmente essa incerteza, porque as regras não são claras. Depois, quando tem regras, elas são aplicadas, parece que de maneira aleatória e não tem explicação. Tem muita paciência nos locais, mas quando se fala no 1 a 1 com eles estão muito chateados, eles estão muito descontentes. E tem revoltas localizadas, mas a polícia e a censura conseguem reprimir rapidamente. O que vocês estão vendo assim sobre os horrores da China nesse lockdown é só vocês que estão vendo isso de fora e pessoas em Xangai. Quem mora em outra cidade que não seja Xangai, China, não tem acesso a essas imagens, a essas notícias. Eles só recebem, perguntei para um colega hoje, falou que não, a Xangai está maravilhoso, o governo está fazendo um trabalho bom, tem quase 0 casos e está indo tudo muito bem. Teve falta de comida, sim, ou acesso a poucas comidas, então às vezes tem que comer 3 dias couve com molho de couve, depois tem que comer abobrinha com ovo e depois ovo com abobrinha, mas deu para sobreviver. Quem já veio aqui na China recentemente para o China International Import Expo, CIIE, que acontece faz uns 6 anos, toda vez no final do ano, esse centro de exposição gigante, ele foi transformado em centro de quarentena, junto com escolas e escritórios e outros lugares. Uma amiga minha deu luz recentemente, agora início de abril, contratou Covid no hospital e foi separada da criança quando tinha 7 dias, ficaram quase 3 semanas separados. Se hoje ou amanhã vai ter um caso positivo no meu prédio aqui, vai levar o prédio inteiro para centros de quarentena. Já tem uns 20 ônibus estacionados nas ruas aqui embaixo, para quando dá um caso positivo, poder embarcar todo mundo em questão de horas. Tem pessoas confinadas em fábricas, escritórios também, essas 6, 7 semanas, quem não quis ou não pôde voltar para casa. De novo, o que a gente pode ver de barbaridade aqui
serve para o grande todo. E o governo que se comprometeu com o zero Covid não pode lose the face. Eles têm que manter a cara, keep the face. Lembra que eu falei isso no início? Então, isso é muito importante. Então, eles precisam ter sucesso a qualquer preço. Para finalizar a minha parte aqui, eu vou, de novo, dar a minha opinião pessoal. A China, tradicionalmente, foi um país fechado e está voltando a se fechar. A China atingiu, na visão do governo, pelo menos um nível de maturidade suficiente para depender menos do Ocidente. A China agora quer não só receber, mas impor as condições e tratado de igual para igual entre os grandes blocos poderosos no mundo aí. Eles têm um foco muito grande em desenvolvimento do mercado interno, em marcas nacionais, em contratar chineses. Isso também tem como consequência uma propaganda contra empresas estrangeiras, que são menos bem-vindas. Existem muitas novas leis que estão entrando, como leis de emergência, leis sobre capital estrangeiro, investimento, sobre controle estrangeiro, segurança de dados críticos têm que ser armazenados somente em servidores chineses, baseados fisicamente na China. A língua inglesa está sendo reduzida, os aplicativos estão virando mais e mais chineses. Beijing retirou o inglês do metrô. As escolas estão falando em retirar o inglês do currículo. Então, a China está mudando e muito. Eu não quero pintar aqui uma imagem negativa demais. Ainda tem muita oportunidade, continua um país muito, muito interessante. Mas, na minha visão, chegou a hora de repensar para as pessoas e para as empresas. Os expatriados estão saindo, de início do Covid até o verão agora, vão sair 80% dos expatriados, porque repensa a vida pessoal. Quem quer correr o risco de ficar separado em centro de quarentena das crianças? Tem muita gente que não conseguiu voltar para casa faz 3 anos e não tem voo, e os voos são caríssimos. Então, numa emergência, você não consegue nem ver a família, não consegue sair daqui mais. E para as empresas também, o mercado está mudando, a política está mudando. Eu acho que realmente é hora de repensar. E com isso, eu passo ao Everton, que vai continuar falando sobre essa parte. Obrigado. Muito obrigado, viu, Carsten? Excepcional aí a sua apresentação. Agora o Everton vai dar continuidade. Agradeço muito aí a apresentação que você preparou e a forma clara que você colocou aí os fatos, né? Eu acho que isso abre muito para nós aí a visão, além daquilo que a gente lê ou vê na televisão, né? Então, muito obrigado, Everton. Fique à vontade para também fazer sua apresentação aí. Ok, só confirmando, você está vendo aqui a tela preta da tela? Sim. Ok, então tá bom. O que aconteceu há 2 anos e meio atrás, né? A China foi impactada pela Covid em Wuhan, como o Carsten, todos nós já sabemos. Ninguém gosta de fazer esse teste, né? e muito menos o chinês gosta de fazer. Mas nós estamos fazendo esse teste de PCR aqui praticamente quase que diariamente. Hoje mesmo, cedo, 11 horas, eu tive que fazer um outro teste desse aqui embaixo, do edifício. Aqui na direita eu coloquei uma sequência que eu vou seguir e vou ser bastante rápido. Obviamente, o assunto é muito extenso e eu vou falar muito rapidamente sobre cada um deles. Os rígidos procedimentos de entrada na China não começaram agora, eles começaram já com a Covid. Aquilo mais ou menos que o Carsten falou, junto com a Covid vieram algumas medidas do governo regulamentando o retorno de alguns expatriados ou a vinda de alguns expatriados. Hoje está muito difícil vir para a China. Você só consegue vir em condições assim bastante excepcionais. E embora eles digam que você pode vir a trabalho, é muito difícil.
tem um empresário brasileiro tentando trazer funcionário especializado e ele está há mais de 6 meses, não consegue trazer e está convencido que não vai conseguir trazer. Então, está realmente muito seletiva a vinda. Vamos dizer, a culpa é a Covid, mas atrás da Covid tem também outros motivos do próprio governo chinês, como o Carsten mencionou. Se vocês entrarem na maioria dos países que têm relações com a China e buscarem as condições para vocês viajarem para a China, vocês vão encontrar isso que está no Departamento de Viagem dos Estados Unidos, vai encontrar na Austrália, na Europa, França, enfim, as recomendações são as mesmas, né? Em Wuhan, quando esse lockdown aconteceu, ele foi em 20 de janeiro de 2020 e ele só foi liberado em 8 de abril, 76 dias de lockdown. Shanghai está indo muito próximo disso e nós aqui não duvidamos que nós chegaremos a isso e talvez até passaremos. Wuhan tem 10 milhões de habitantes e nós temos aqui mais do que o dobro. Então, é mais do que o dobro de problemas para resolver, muito mais difícil do que Wuhan. O impacto econômico é gigantesco. Assim como a China é um país gigantesco, tudo aqui, a escala é gigantesca. A ascensão é gigantesca e a queda também é gigantesca. Toda a imprensa internacional que vocês procurarem, vocês vão encontrar informações bastante recentes. Os números variam um pouco de uma para outra, mas eles são dessa ordem, né? De 28 bilhões de dólares em 2 semanas de perda em função do lockdown. O que implicou 2% no PIB deles. Isso por 2 semanas, nós estamos em 6. Então, esse número já estão falando em 3,2, 3,3, né? É mais ou menos 1,5 bilhões de dólares de perda diária. Outra coisa que aconteceu, vai ter um gráfico mais na frente, mas está sendo menos falado no Ocidente, mas em março o capital estrangeiro saiu da China numa ordem de 6 bilhões de dólares. Foram retirados praticamente 6 bilhões de dólares de capital estrangeiro. Em função do quê? Em função da política e também em função de ser um país autocrata, espelho do que aconteceu na Rússia. Aqui, nesse item, são 2 fatores que implicaram. Nós temos 45 cidades, falam em Shanghai e Beijing, mas, na verdade, nós temos 45 cidades em lockdown, o que chega a um montante de quase 400 milhões de habitantes em lockdown. Essas 45 cidades, elas, em relação ao PIB da China, elas representam 40%, mais de 40%, 7,2 trilhões de dólares. É muito significativo, mesmo para um grande país, com uma grande economia, é um impacto muito grande. O impacto e o que está acontecendo, todos estão sentindo, e vocês no Brasil estão sentindo, nos Estados Unidos, na Europa. Está impactado o maior porto do mundo durante 12 anos consecutivos. O porto de Shanghai tem sido o porto de maior volume no mundo, e ele está impactado. E ele não está só impactado porque os navios estão enfileirados. Ele está impactado porque toda a cadeia, o supply chain, a cadeia de fornecimento, ela foi interrompida. Então, o porto, eles até que tentaram segurar o porto aberto. E os embarcadores estavam dizendo na imprensa, não, nós estamos bem aqui, não está tendo problema.
Só que o problema estava aqui, ó, nos veículos, no transporte. O transporte parou, as estradas foram fechadas. A área automobilística, assim como no mundo, ela também está sofrendo aqui. Não é só o Brasil, só os Estados Unidos, a Europa que está parando linha de produção de veículos. A linha de veículos aqui está completamente comprometida, porque a cadeia de fornecedores está parada. E aqui houve uma escorregada muito grande deles, porque a partir do momento que eles liberaram os grandes para iniciarem as suas atividades, e para iniciar a atividade o funcionário tem que comer, dormir, sonhar dentro da empresa, colocaram camas de campanha, sem condições higiênicas, sem banheiro para tomar um banho, mas se dispuseram a isso. As montadoras tentaram reiniciar a produção, mas os fornecedores, e são milhares, um carro você faz com milhares de peças. Se faltar uma porca e um parafuso, você não monta um carro. Então, aí estão os resultados, né? A Nissan aí com uma perda de 23% de janeiro a abril, representando 46% no período de um ano. A Jiangling Motors, que é uma grande também, essa já é chinesa, com 46% de queda de ano a ano. A Toyota, que ia investir em uma fábrica de peças aqui na China, já virou o investimento para a Índia e vai montar essa fábrica na Índia, investindo 624 milhões de dólares para a fabricação de carros elétricos. E esse está sendo a grande diferença dessa logística, né, que todos estão sofrendo. Eu vou tentar passar um vídeo aqui, não sei se vai dar certo. Vou mostrar como estão as estradas aqui. Vocês estão vendo? Ainda não. 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 Então, espera aí. O Everton, a dica lá na hora de fazer o share, fazer o share completo de todo o screen. E aí qualquer coisa que tu pegar vai aparecer. E tem um botão embaixo que compartilha o áudio. Agora sim. Agora estamos vendo. Só amplia a tela aí. Pronto. Pronto. O áudio, eu nem vou me preocupar em colocar, porque está em chinês e eu vou traduzir para vocês o que ele está falando. Eu vou mostrar aqui, ó. Ok, agora eu vou voltar para outra tela e eu vou dizer o que ele está falando. Vocês viram, vocês estão vendo a tela principal agora, né? Sim. Ok. Vocês viram vocês viram como estão as estradas. Ele está dizendo o seguinte, que eles estão parados há vários dias, trazendo mantimentos para Xangai, e eles sequer receberam ajuda e receberam mantimentos para comer. Eles estão parados na estrada sem comer. E estão trazendo diferentes mantimentos para tentar suprir a cidade. Só que eles não podem entrar sem fazer testes, sem passar por barreiras, então leva dias para entrar. Aí está o problema do supply chain, aí está o problema das montadoras não entrarem em funcionamento, das fábricas de microprocessadores não estarem conseguindo também produzir na plenitude, que é exatamente essa tela. Xangai é o polo, é a capital de microestrutura eletrônica.
ou, como a gente comumente fala, de microchips ou processadores, ou circuitos integrados de diferentes finalidades. Aqui estão elencados os 10 maiores fabricantes de semicondutores que estão aqui em Xangai. Tem uma importância enorme no PIB chinês e uma importância enorme na cadeia de suprimento de estruturas para o mundo todo. Por isso que as indústrias estão parando no Brasil, estão parando nos Estados Unidos, estão parando na Europa, estão paradas aqui, porque essa indústria, ela, apesar dos funcionários estarem lá dentro, tentando fazer funcionar, a cadeia de suprimentos está interrompida. Ainda na parte econômica, nós temos, continua a dizer que isso está divulgado na imprensa. Nós temos 1 a cada 5 navios, ele está preso no mundo, em função dos atrasos da China. Quer dizer, esse é o reflexo em termos mundiais, né? E o custo de transporte para todas as empresas que dependem de transporte, praticamente todos nós dependemos, né? Ainda mais grandes grupos, representa 7,7% do PIB global, né? Então, o transporte como um todo no mundo, ele tem uma importância muito grande, né? E o container daqui da China para os Estados Unidos saltou de $5.900 para $15.764. Esse é o valor de final de março. Ele deve estar maior agora. E a China responde por 18% dos bens importados dos Estados Unidos e 35% para a parte eletrônica e de computadores para os Estados Unidos. Ou seja, Estados Unidos já estão sentindo e vão sentir mais ainda o reflexo, e nós também, no Brasil, temos muita importação da China. Taxa de desemprego aqui também está aumentando a cada dia. Ela em fevereiro estava em 5,4%. E acreditamos que agora, para maio, ela já deve ter passado 7%. O que ocorre em termos sociais, né? Muitos residentes, como o Carsten falou, expressam um descontentamento, mas esse descontentamento, ele, infelizmente, não vai a público e você não deve expressar. O estrangeiro, muito menos ainda, né? Mas mesmo o chinês, ele está sujeito a penalidades, né? Eles estão usando drones, saiu na imprensa para alertar o pessoal para ficar em casa, inclusive com mensagens que foram traduzidas como controlem o seu desejo de liberdade, o desejo de liberdade de sua alma, né? Não sejam induzidos aí a querer sair, porque você não vai poder sair, né? E o que se sabe, a revista Nature, que saiu agora, já também está na imprensa, já publicou que o nível de vacinação na China, ele foi e é insuficiente. Não foi suficiente para vacinar de forma adequada a sua população. E estima-se que, se ela abandonar esse lockdown, ela estará sujeita a ter cerca de 112 milhões de casos sintomáticos, 1,5 milhão de mortes e 5 milhões de internações. Então, ela não vai conseguir lidar com isso nunca, né? São números, mega números. Não vai conseguir lidar com esses números. Por isso, essa rigidez muito grande. Eu teria um vídeo aqui, mas não vai dar tempo de eu passar, mas esse vídeo é um vídeo que mostra tudo isso que nós falamos, né? Então, se vocês também pesquisarem, vocês possivelmente vão encontrar algumas cenas e informações desse vídeo, mas isso foi dito tanto por mim como para o Carsten, né? Eu estou olhando o horário aqui e eu vou devolver, então, para você, Lúcio. Por mim, a gente continuaria aqui essa fala sua e a do Carsten, que está
realmente bastante impressionante. Eu estou impressionado aí com as coisas que a gente está vendo e ouvindo, né? E tem essa preocupação do quanto que isso pode afetar ou chegar aqui. Isso vai chegar, logicamente, porque nós dependemos da cadeia de suprimentos aí da China, e aqui temos muitos executivos que os seus planejamentos estratégicos, o seu orçamento está dependendo de alguma maneira, direta ou indiretamente, dessa cadeia aí. Então, o que eu faço aqui agora é abrir para o público aí, para os nossos membros, para os Open Minders, para interagirem, né? Para quem quiser fazer pergunta ao Carsten e ao Everton, fiquem à vontade aí para poder interagir. Temos aqui quase 90 executivos. O horário desse da manhã é sinal de que o assunto realmente é muito importante, né? O Everton, se você puder ir parar o compartilhamento, que aí dá para aparecer todo mundo aqui na tela, mas fiquem à vontade aí, pessoal, para poder interagir aqui, fazer perguntas. Inclusive, entre vocês também, né? O Everton e o Carsten aí, que apresentaram, acho que de forma não combinada, assuntos complementares, né? As apresentações se complementaram. Renato Gebel, fica à vontade aí, meu amigo. Obrigado. Se apresenta aí para a turma aí, para o pessoal te conhecer também. Bom, prazer, pessoal. Renato Gebel, né? Eu sou hoje da Braskem, aqui no Brasil. Voltei em dezembro, depois de 15 anos de Ásia, e fiquei praticamente 10 em Xangai. Na época, eu fui pela Votorantim para Xangai, né? Fiquei 9 anos lá. Parabéns pela apresentação, muito boa, muito boa. Acho que foi o que o Lúcio comentou, acho que uma acabou integrando a outra, né? E assim, na minha época de China, eu lembro assim que o governo era muito preocupado com o crescimento, né? Tinha que sempre crescer para gerar o bem da população, né? A população também crescendo, ganhando dinheiro. Então eles sempre prestaram muita atenção no número do GDP, né? Do PIB, né? E agora com esses lockdowns aí de Xangai, né? Eu acho que o Everton mostrou bem o impacto que está tendo. Como que eles vão conseguir manter esse número de crescimento tão importante para eles, mais ou menos com a mesma receita, né? Que era investimento em infraestrutura, gera emprego. Agora com esses lockdowns no supply chain, como é que eles vão conseguir manter esse crescimento e também segurar a população, né? Que está mais descontente. Eu já ouvi rumores que as pessoas estão começando a se rebelar um pouco. Aí você junta um pouquinho esse descontentamento, né, com a Covid, mais um baixo crescimento, não é muito perigoso para um sistema de governo político da China? Como é que vocês estão vendo essa situação aí? Eu posso começar, Everton, depois você complementa? Então, Renato, recentemente eu tive uma oportunidade de falar com um professor da Tsinghua, que é uma das faculdades mais conceituadas aqui na China, e ele foi bem claro e falou que assim a previsão de crescimento para esse ano de 5,5% já estava baseada em números errados, porque as cidades e os distritos e as províncias têm que mostrar para o governo central que eles vão poder crescer. Então, os números provavelmente já estavam inflacionados. O governo hoje mantém ainda os 5,5% de crescimento, mas o mundo já está falando que vai dar 4%, 4 ponto pouquinho por cento só na China. Então, realmente é uma mudança, porque os 2 últimos anos, as principais metas do governo, que era de zero Covid e de crescimento, eles foram de mãos dadas, foram muito bem juntas. E existe uma outra meta que é harmonia social. Então, o governo não quer ver revoltas, quer realmente harmonia. Mas agora está começando a conflitar. Tem um monte de pessoas, assim, eu tenho sorte, o Everton também, a gente pode trabalhar de home office, etc. Mas tem muitas pessoas que não podem, que estão ficando sem salário, quem tem negócio pequeno está quebrando o negócio. Então, realmente está muito difícil. Se a gente vê o que o governo chinês tradicionalmente faz, é investimento em infraestrutura. Vai construir ferrovias, vai construir estradas, pontes, etc. E é possível que eles vão fazer isso esse ano também, mas com o lockdown é muito difícil, porque você não vai conseguir
fazer tamanho obras, porque você não vai conseguir juntar as pessoas. Então, essa é uma grande pergunta. O presidente acabou de reafirmar a meta de 5,5%, mas não existem informações como vai conseguir fazer isso. Obrigado, Cássio. É isso aí. Como é que eles vão fazer, né? Tá bem conflitante aí esses 2 pontos deles. Vamos Quer ver. completar aí, Eder? Vou tirar do multi. Não, eu endosso plenamente o que o Carsten falou, porque a informação que nós temos aqui é exatamente essa. Informação que nós aqui, entre a comunidade, eu não diria não só de brasileiros, de expatriados de todas as nações, é o que realmente se comenta, né? Entre nós. Infelizmente, é bem isso, né? Que está acontecendo. Tem uma série de perguntas aqui, eu vou responder essa que eu estou lendo aqui na frente, perguntando com relação ao número de mortes. Número de mortes na China é difícil de a gente saber o número exato. Eles, por exemplo, não estão computando o número de mortes de pessoas que têm problemas já de saúde e não estão conseguindo ir nos hospitais, porque os hospitais não aceitam. Se você não tiver feito um teste de Covid em menos de 24 horas, você pode chegar lá no hospital sangrando, que ele não deixa você entrar. Você vai ter que fazer o exame, obviamente, se você não tiver desmaiado, né? E esperar sair o exame, e aí sim você é atendido. Então, a China está falando de pessoas que estão sintomáticas, assintomáticas, e de pessoas que foram internadas em função da Covid. Porém, tem muitas pessoas que estão morrendo, falam até morrendo de inanição, porque tem muita gente passando fome, e isso não é computado. Então, essa pergunta que está aqui, acho que é do Luiz Ronca, né? Difícil saber, Luiz, esse número. E são os números, a gente tem que se basear nos números que são divulgados pelo governo, né? No restante, quanto a essa especulação sobre desacelerar e acelerar, e tem várias teorias que, enfim, não é o nosso objetivo entrar nessa celeuma, né? Nós não vamos saber, a história um dia amanhã irá contar, né? A respeito disso. Temos uma mão levantada aqui de um membro fundador do Open Mind, aí o Cacá Queiroz está com a mão levantada. Cacá, pode fazer sua pergunta, se apresente aí para a turma te conhecer. Posso só rapidinho complementar o que o Everton falou sobre as mortes de Covid aqui na China. Então, é realmente muito importante entender como que o governo faz os números. Então, o número oficial de Covid são quem tem sintoma. Os assintomáticos são 90% ou mais, não são contados na estatística oficial, ou são contados à parte. E as mortes, as pessoas não podem ter nenhuma outra doença e tem que ser comprovado pós-mortem com scan de pulmão que realmente teve dano de Covid no pulmão e que a pessoa morreu por causa disso. Então, os números são corretos na visão da China, mas são levantados de uma maneira totalmente diferente como no resto do mundo. E isso não é só no Covid. Obrigado, Cacá. Se apresente aí para a turma aí e pode fazer sua pergunta. Bom dia, gente. Primeiro, Carsten e Everton, aí, muito obrigado pela disponibilidade de vocês aí, pós-expediente aí, tá municiando a gente com essas informações. Eu acredito que é muito rico, porque visto o tema da economia, que vocês tão bem pincelaram aí, né? Deram vários updates para a gente aí, né? A gente pensando no negócio, é muito importante esse compartilhamento de informações que vocês tiveram. Então, muito obrigado. Cara, agora eu queria falar, era um pouquinho, até o Anderson colocou, que eu vi que ele colocou, que era mais ou menos essa pergunta, um pouquinho, Caixa, que tu falou aí, para dar mais a deixa para a gente aqui, né? Visto assim, aqui no Brasil, vocês devem estar bem a par, né? Nós estamos praticamente vida normal. Né? Eu tive agora na festa das campeãs lá no Rio de Janeiro. Cara, isso não existe mais aqui no Brasil.
Então, assim, queria só que vocês pincelassem um pouco mais sobre essa questão do que está acontecendo aí. Sei que vocês falaram, mas um pouquinho, se puder dar um deep dive em cima, falar um pouco se tem a ver com quem está vacinado, se tem a ver com quem não está vacinado, né? Esses casos aí, como o Everton falou, das pessoas que já entram lá, que vão para o hospital aí, se está na China toda, ou se é mais nessa região que vocês estão, as pessoas que vão ser hospitalizadas, né? E meio que estão em caso grave, realmente o hospital, pelo que eu entendi, ele não recebe o paciente. Então, eu quero só poder dar uma tranquilizada que, vendo isso, eu pelo menos consigo enxergar se o negócio está mais centralizado, infelizmente, né? Se está mais centralizado aí, ou se tem esse risco de voltar a expandir pelo planeta, como a gente viu que aconteceu aí. Tá? Acho que era isso. Sei que falar um pouquinho mais era mais, eu fiquei ainda com dúvidas ainda, viu? Obrigado. Desculpa, Lúcia, eu acabei não me apresentando, né? Eu fui tão... Cara, eu sou Cacá, sou de uma rede de farmácias aqui no Ceará, aqui no Brasil. A gente tem por volta de 1.170 farmácias. Eu sou um dos fundadores, na verdade, meu pai é o fundador, nós estamos na segunda geração fazendo essa transição. E há muito tempo atrás eu fui convidado pelo Lúcio, fui convidado a participar do Open Mind. De primeiro eu já topei, já vamos no segundo ano, e a gente só vê crescendo cada vez mais com executivos renomados aí, fazendo esse network, conectando as pessoas e trazendo informação, tá? Então, desculpe aí, Everton, encaixei aqui por não ter me apresentado. Obrigado aí. Carlos, se você quiser responder, Carlos. Tá. Então, você perguntou se vai voltar a expandir pelo planeta. Assim, ninguém tem essa informação, mas se você vê o que os universitários falam aí, é que o vírus, o interesse dele é se reproduzir e não matar as pessoas. Então, a tendência é que a gente vai ter de novo uma delta, ou pior que uma delta, que tinha uma taxa de mortalidade mais alta, é baixa. Pode acontecer? Pode. Mas o negócio é que na China não teve, assim, a vacina que eles têm aqui, ela tem efeito, mas efeito muito mais fraco que as vacinas mRNA. E a população mais velha, principalmente, não foi vacinada. Então, teria muitas mortes, e aí realmente podia levar a uma revolta entre as pessoas aqui, se morrem 1,5 milhões de pessoas aqui. O choque que o mundo vai sentir, eu acho que é muito mais em termos de atraso de mercadoria, falta de mercadoria, aumento de custo potencializado aí pela crise da Ucrânia e da Rússia. E a China tem que achar um caminho. Agora, a gente não está sendo vacinado, então, nessas 7 semanas de lockdown, a vacinação parou totalmente aqui. E o plano A do governo é eliminar o Covid, eliminar a variante Omicron. Não existe outro plano, pelo menos não oficialmente. Agora, essa variante é muito transmissível e a gente não sabe se eles realmente vão conseguir. Estamos 7 semanas de lockdown, mesmo se vai por 76 dias, será que vai conseguir? Porque o vírus já está na China inteira. Será que eles vão conseguir controlar zero Covid ou não? Não sei. Uma possível saída que está sendo comentada é se o status muda de pandemia para endemia, que aí eles podem relaxar as regras e falar, agora já passou o maior perigo, e aí eles podem save the face, eles podem sem passar vergonha em público, aí eles podem sim reabrir, de certo modo, as fronteiras e devolver a liberdade para as pessoas. Mas, para mim, o controle que está aqui, ele veio para ficar. Quer completar, respondi. Não, eu acho que está perfeito. É melhor deixar para uma outra pergunta, aproveitar o tempo. O Carsten sucintou e colocou muito bem. Essa é a realidade mesmo, né?
Perfeito. Pessoal, estamos perto aqui do fim, temos 2 mãos levantadas, eu vou pedir só que sejam mais objetivos aí na pergunta. Vou passar a palavra para o Daniel Fux. Daniel, por favor, se apresente aí à turma aí e pode fazer a sua pergunta. Bem, gente, bom dia, Daniel. Eu vou deixar minha apresentação para depois, para não perder tempo, porque ela não agrega tanto assim perante a curiosidade da pergunta e da coisa. E é para o Cássio. Eu trabalho no mercado financeiro e a gente tem pago uma fortuna a algumas pessoas ao redor do mundo para consultar e falar e ler as projeções. E realmente a vacina chinesa é muito ruim, não se vacinou, é muito poluído, tudo é muito cheio, então o número de mortes poderia ser alto. Mas o que a gente escuta é que é impossível você hoje ter 0, porque seria como você querer ter 0 em resfriado. O vírus não está só espalhado na China, está pelo mundo e vai sempre variar. Então, a pergunta é, em outubro tem a eleição, o 3º mandato, e o chinês não gosta de voltar atrás, né, de cut your loss, mostrar um erro. Assim. Você acha que isso vai se permanecer até outubro? Eu concordo com o que você falou, que desde da Praça Celestial, a China não corre um risco de desaquecimento. Então, assim, hoje a nossa dúvida aqui em aplicação é, será que o cara consegue carregar isso até outubro, essa decisão? Ou será que isso acaba antes? Como é que você, em loco, está vendo essa situação? E o problema dos caras ficarem revoltados, com fome, isso a gente acha que é menos, porque o poder político aí resolve essa situação mantendo como ela é. Sim. Ninguém sabe. Como eu falei, tem o plano A, que é erradicar o Covid. A minha visão pessoal é que as restrições vão ficar no mínimo até novembro, que é o mês depois das eleições. Entendi. O governo aqui, ele realmente não vai mostrar um fracasso, eles vão mexer de tudo para poder acabar. Então, hoje tivemos... Mas não vai acabar, né, cara? Tivemos a town hall com o embaixador alemão. E ele falou que, sim, o presidente falou em 0 Covid, e depois disso, os números em Xangai, que já estavam caindo, o cara colocou uma meta acabar até o dia 15. Depois disso, os números caíram de maneira linear e sistemática. Então, eles vão dar algum jeito, eles vão não contar os casos de quem está no centro de quarentena, eles vão dar algum jeito para mostrar o 0 Covid. Você pode ter certeza que eles vão achar esse jeito de divulgar essa notícia. Isso eu não tenho dúvida, mas então você também, assim, desculpa, gente, não quero monopolizar, só para entender de quem está em loco, assim, então você realmente também está na ponta que acha que, assim, até novembro is more of the same. Esse é o meu chute pessoal. Não, eu conheço muitas pessoas muito mais otimistas que a... Mas eu não sou muito... Uhum. Mas é a sua que eu queria, cara. Tá ótimo. Obrigado, Daniel. Obrigado, gente. Ô, Cacá, quando vier ao Rio, visita os primos pobres aqui, né, brother? Se eu conseguir sair daqui e voltar daqui, sim, é um prazer. Não vou pedir carona, não, cara. Abraço a todos. Passar a palavra aqui para o Genésio para fazer a última pergunta aqui para o Everton e para o Carsten. Fica à vontade, Genésio. Genésio, que é o nosso membro do conselho aqui do Open Mind. Bom, parabéns, pessoal. Vocês deram uma visão excelente, complementando um ou outro aí, muito boa, e com os cuidados. Eu vou fazer 2 perguntas sem nenhum cuidado, e a última eu vou fazer 3 em 1, tá? Aí a outra com cuidado e dando direito a vocês de não responderem. Bom, eu sou conselheiro, fui expatriado por 15 anos e fui head de RH de uma empresa internacional também, do Grupo Odebrecht, por 32 anos. E hoje estou como conselheiro e consultor. Primeira, vocês, na visão de expatriado, sentando aí no lugar de vocês, claro, sem vocês na cadeira, tá? Vocês podem sair do país a qualquer hora? Primeira. A segunda, qual o nível de ação que suas empresas estão com esse cuidado com os expatriados e suas famílias? E terceiro, o mundo sabe, o mundo desconfia que a primeira onda do Covid lá em 2020 foi uma manobra econômica e agora é uma manobra geopolítica?
sacrificando economia e gente? Essa que eu dou direito a vocês de não responder. Eu vou responder rapidamente a primeira e vou fazer um en passant e deixar para o Carsten complementar ou dar a opinião dele. São as nossas opiniões. A primeira não é opinião. Sair rapidamente da China hoje está muito complicado, porque os voos para a China já estavam muito limitados antes, vamos dizer, até dezembro do ano passado, mas nós tínhamos voos via Europa, via Oriente Médio e via Estados Unidos. Esses voos estão super escassos, caríssimos, e nós tivemos casos de amigos que ficaram remarcando voos agora, nas vésperas do lockdown e durante o lockdown, e para ir para Pudong, o aeroporto, somente com carros especiais, você precisa ter uma autorização da comunidade do local onde você mora, e essa autorização não davam para um deles. Então, é uma situação muito complicada para você sair. Se você tiver uma emergência, que espero que nenhum de nós venha a ter, aí você tem que apelar para a embaixada. Todos nós, brasileiros, estamos com os telefones das nossas representações diplomáticas, tanto o telefone, tem um telefone que foi colocado de emergência e um WeChat, que é o WhatsApp daqui, para nós nos comunicarmos. Então, numa emergência, nós vamos ter que acionar as nossas representações diplomáticas. Não está fácil de sair. A última pergunta que você fez, existem várias teorias. E é difícil de você... Uma hora você acredita em uma, outra hora você acredita em outra. Temos amigos que realmente mencionam isso que você mencionou, que tudo isso foi planejado. Nós não vamos saber. A história vai contar isso lá na frente, infelizmente, acho que quando nós não estivermos mais aqui. Eu vou deixar com o Carsten para ele complementar agora. Sim. A respeito da última pergunta, eu também não tenho nada a adicionar, seria só especulação. E sair é difícil, como o Everton falou, mas ainda é possível. A China hoje deixa as pessoas sim saírem, o que é quase que impossível, o Everton mostrou nisso também, voltar. Hoje, se você quer um voo para a China, já tem que marcar para janeiro do ano que vem. Então, e antes disso, tem alguns poucos voos disponíveis, mas custa quase R$100 mil uma passagem classe econômica, só de ida. Então, sair é difícil, voltar é perto do impossível. E as empresas que elas estão fazendo aqui para cuidar das pessoas, tem muito pouco que se pode fazer, que está cada um trancado em casa. O máximo que as empresas estão fazendo é ajudar a comprar comida, porque você não consegue comprar comida individualmente, então tem que comprar em grupos grandes. Então, geralmente, são as pessoas dos condomínios, das torres, que fazem, compra todo mundo pão junto, compra todo mundo legumes, ou frutas, ou bebida, ou leite junto, e as empresas estão ajudando nisso, entender o que está faltando e mandar pacotes de comida para casa dos empregados, além de algumas empresas darem assistência psicológica também, chamar as pessoas para um bate-papo, para tomar alguma coisa junto, disponibilizar um hotline para quem realmente está entrando em depressão ou tem um problema com a família, para poder falar com um médico ou um psicólogo. É isso que eles estão fazendo, as empresas. Muito obrigado. Isso. Obrigado pela pergunta, Genésio. Bom, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui do nosso evento. Eu queria fazer um convite, né, ao Everton e ao Carsten, porque muitas pessoas estão dizendo que não conseguiram participar por causa do horário, e esse tema foi realmente muito importante para todos nós. Eu queria convidá-los para fazer uma nova live dessa, em outro horário, talvez aí alternando, ao invés de vocês estarem à noite, vocês estarem de manhã e a gente aqui à noite, né, para que a gente consiga estender essa conversa aí, se vocês assim o conseguirem ceder o tempo de vocês. Caso positivo, eu vou pedir para a nossa equipe de comunicação aí, a Luciana, entrar em contato aí com vocês, para que a gente agende um novo bate-papo com outro grupo, ou até com esse mesmo grupo aqui de Open Minders, se vocês toparem, é lógico. Perfeito. Sem problema do meu lado. Com prazer. Ok. Não, também é só questão de combinarmos aí uma data boa para todos nós, né? Perfeito.
Pessoal, então é isso. Eu queria agradecer vocês. Nós estamos aqui cumprindo o nosso objetivo, que é de fazer benchmark e trazer informações importantes aqui para tomadas de decisão. Tenho certeza que tudo que vocês ouviram aqui vai ser de alguma maneira útil na vida e nas organizações aí de vocês, para que vocês façam os planejamentos aí dentro das empresas e até para a sua vida pessoal. Sei que foram notícias realmente assustadoras o que a gente ouviu aqui, mas que a realidade é de quem está realmente ali vivendo isso, tudo isso, né? Então, muito obrigado. Daqui a pouco nós temos um almoço aqui em São Paulo com o ministro Aloysio Nunes, que nós vamos falar também de cenário macroeconômico, uma reunião presencial. Nós abrimos aí para todos que quisessem se inscrever. Estamos aí com mais de 30 confirmações aqui de presença, e assim vamos seguindo, fazendo o nosso papel de networking e de informação. Espero que a gente esteja sendo, de alguma maneira, relevante aí para todos vocês. Tá bom? Agradeço a todos aí pela hora que passamos juntos e a gente se encontra lá no grupo. Valeu, pessoal. Perfeito. Obrigado. Um abraço. Parabéns aos palestrantes. Obrigado. Obrigado, Caixa.